Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de João, capítulo 11. Vai nos falar a respeito da ressurreição de Lázaro. Vamos estar lendo a partir do versículo 33, que fala assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haverdes ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Glória a Deus. A Bíblia vai nos contar a história de Lázaro, que era um grande amigo, de Jesus, e ele ficou enfermo, muito enfermo, e as irmãs Marta e Maria mandou recado para Jesus, mandou avisar que o amigo a quem ele tanto ama estava enfermo, que precisava dele. E Jesus pediu para o mensageiro ir na frente, que ele ia depois, e com isso Jesus ainda ficou 2 dias para depois sair de onde ele estava e vir até Lázaro. E quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido, já estava enterrado já há 4 dias, enterrado. E naquela época a sepultura era cavernas, eles colocavam numa caverna e fechava lacrava com pedra, e ali pedras muito grandes que ninguém podia removê-las. E Jesus, ele avisou que aquela morte, aquela doença, aquela enfermidade não era para a morte, que Lázaro não morreria, mas ele sabia o que estava para acontecer, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele falou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono, quando chamou os discípulos para ir até lá. Então ele sabia que Lázaro ele já estava morto. E quando Jesus chega, foi aquela situação de todo mundo chorando, todo mundo triste com a morte de Lázaro. Já tinha havido o enterro, e ali as irmãs falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus, ele sabia que precisava de acontecer desse jeito para que o povo viesse a crer que ele era filho de Deus, que ele era o próprio Deus e que ele tinha poder para ressuscitar os mortos, porque Jesus vinha de uma série de milagres, ele vinha fazendo vários milagres, várias curas, como relata aqui que ele curou o cego, e muita coisa para demonstrar o poder que ele tinha, para que nós pudéssemos crer que ele sim é filho de Deus. E ali permitiu que Lázaro passasse por essa prova, passasse pela morte, mas ele
ele o amava. E aqui quando fala que ele chorou, ele moveu-se em espírito e perturbou-se, porque ele viu a situação daquele povo ali desesperado, chorando pelo amigo, né, que havia morrido. E Jesus ficou muito comovido, porque Jesus estava em forma de homem, Jesus era homem igual nós, Jesus tinha as mesmas coisas que nós tínhamos, as mesmas emoções. Ele passou por tudo que nós passamos, tudo que nós somos, nós vivemos. Jesus nos entende muito bem, porque ele passou por tudo isso. Mas era necessário ser dessa forma para mostrar a glória de Deus, para que nós pudéssemos ver, para que hoje nós pudéssemos ver e crer no poder do Senhor. Quando ele falou para a irmã dele que o Lázaro ressuscitaria, ela entendeu que Lázaro iria ressuscitar no dia que Jesus voltar. E ele falou que ainda hoje, e ali foi uma demonstração do poder de Deus, quando ele levanta os olhos para o céu, para agradecer a Deus, para falar: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Aquele que é filho, em momento algum, ele vai duvidar do seu pai. Aquele que é filho vai ter a certeza que quando ele dobrar o seu joelho para orar, o pai vai ouvir. Deus vai ouvir a sua oração. Jesus, ele tinha essa certeza no seu coração, e nós também podemos ter essa certeza que quando nós dobrarmos nossos joelhos para orar, Deus ouve a nossa oração. Só que ele não responde no nosso tempo, do nosso jeito, do jeito que nós queremos, mas sim do jeito dele. E aqui Jesus fala que ele fez isso para que aquela multidão pudesse crer que ele é enviado por Deus. Glória a Deus. E quando ele chama Lázaro, venha para fora, e Lázaro saiu. Lázaro saiu, o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. E Jesus mandou tirar tudo dele ali, para ele poder ficar livre, para ele poder andar. E hoje Jesus está nos convidando para tirar a pedra que impede de ver a grandeza dele. O que está impedindo você de avançar na fé, de andar nos caminhos do Senhor e de crer que Deus está contigo? O que está te impedindo? Jesus está te convidando. Tira todo o embaraço, tudo aquilo que está te prendendo. Tira, vai tirando, vai se posicionando para que você possa ver a glória dele. Para isso nós temos que ter uma atitude. Para Lázaro sair ali daquela caverna, alguém teve que tirar a pedra. E Jesus está mandando você tirar a pedra, a pedra que está te impedindo de avançar, está te impedindo de vir na direção dele. Tira tudo aquilo que está te atrapalhando, que não está te permitindo, porque grandes coisas ele tem para te mostrar e para fazer. Olha o que Jesus fez ao tirar aquela pedra, ressuscitou a Lázaro. Então tira, pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento, pode ser um serviço, seja lá o que for que estiver te impedindo, tira do seu caminho, está te impedindo de estar próximo do Senhor. Tira, para que Deus venha trabalhar no seu coração. Você tem que dar o primeiro passo, e ele vai fazer o impossível. Ele vai fazer o que você não é incapaz até de imaginar o que ele poderia fazer. É o que Deus tem para nós hoje. Ele colocou essa palavra no meu coração, e para frisar bem: tira a pedra, tira o que está te impedindo de avançar. Dê o primeiro passo, que ele vai trabalhar, ele vai completar a obra que ele tem na minha e na tua vida. Amém?
Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.